Alô, Baixada Santista, é o Ação em Reação chegando pela sua Santa Cecília TV. Um prazer muito grande em contar com a sua audiência nesta sexta-feira, ao vivo, falando para os 9 municípios da Baixada Santista e convidando você desde já a participar do nosso programa. Aqui, ó, 3224-7017, 3224-2944. Nesta sexta-feira, nós temos a presença do presidente da Beneficência Portuguesa, Ademir Pestana, gentilmente vindo ao programa. A presença também do vereador na cidade de Santos, Adilson Júnior. Vamos debater aqui alguns assuntos da cidade. E hoje a Beneficência Portuguesa promoveu no seu aniversário de 152 anos um café da manhã para apresentar vários equipamentos, não é? Equipamentos da radioterapia e também iniciando um processo para poder, no futuro, fazer transplantes de medula óssea. Boa tarde, Ademir, obrigado pela presença e, naturalmente, que eu conversava com algumas pessoas hoje pela manhã, no café que foi promovido pela entidade, e muitos falavam da satisfação da chegada do acelerador linear para a radioterapia. A Beneficência, que foi alvo e vítima de denúncias no passado e que dá a volta por cima e mostra que tem um compromisso com a excelência no tratamento do câncer, trazendo a Santos o acelerador linear. Boa tarde, obrigado por vir ao programa. Augusto, obrigado. Queria cumprimentar aí os telespectadores aí do Programação em Reação, o vereador Adilson Júnior, e dizer que hoje foi um grande momento para a cidade, viu, Augusto, com o funcionamento desse novo acelerador linear, né? E a gente fica muito contente também porque os 5 pacientes que já estão usando o acelerador, podemos chegar, já está em funcionamento. Ele vai chegar até 100 pessoas, esse acelerador comporta, esses 5 já são o SUS, né? Então é a entidade nas suas origens, né, em filantropia, e ali é um setor, no nosso setor de oncologia, praticamente a Beneficência atende 90%, é tudo SUS. Quimioterapia, cirurgias, medicina nuclear, anatomia patológica e agora com o novo acelerador e a bomba de cobalto que já está funcionando há 8 meses. No caso do acelerador, 100 pessoas por dia vão ser atendidas? Vai ser, não, 100 pacientes. 100 pacientes por dia? Pode intercalar alguns dias, mas vai ter sempre 100 pacientes em tratamento. 100 pacientes em tratamento. Que a média é de 30 a 40 sessões por paciente. Só que ele é muito mais rápido, né? Entendi. Porque ele tem um programa, né? Você faz uma programação, os físicos recebem a tomografia. Não precisa mais desenhar na pessoa? Não desenha mais, não. Olha ele é todo a laser, né? Então o paciente faz uma tomografia que dá o ponto exato milimétrico a laser. Isso vai por internet ou por CD e isso é colocado ao aparelho que faz a leitura. O físico faz um planejamento de como vai atingir aquele tumor, né? Ou é próstata, enfim, em qualquer lugar, ou cabeça. Ele faz um planejamento, porque ele é multilâminas, né? Ele desenha exatamente o formato do tumor e só ali ele emite Vai atender crianças? Atende criança também. Porque nós não atendíamos criança na Baixada, não, né? Atende criança também. Nós temos imagens, não temos, Carlinha? Vamos colocar as imagens, o Ação em Reação mandou uma equipe para poder acompanhar. Depois o Ademir vai falar também do transplante de medula óssea, mas podemos comentar, viu, Ademir? Eu não vi essas imagens suas aí, Augusto. São as imagens, esse é o ambiente, não é? Esse é o acelerador, né? Foram novos equipamentos. Então, Augusto, esse acelerador ele é feito se você vê a análise do físico, né, quando ele recebe a tomografia e com a localização do tumor, ele começa a fazer um programa, um software para aquele paciente, de como ele vai atingir aquele tumor sem deixar o mínimo de sequelas, ou seja, não atingir outros tecidos ou órgãos vitais da saúde da pessoa. Então é um equipamento aí revolucionário e que tem de mais modernos do Brasil, está na Beneficência Portuguesa, um trabalho de 4 anos, isso levou 4 anos para a gente chegar a isso, né? E já estamos trazendo a bracterapia também, viu, Augusto? A gente não precisa nem construir a outra casa-mata,
porque nós tínhamos ali um outro equipamento. Olha as instalações todas novas, Ademir. Foi todas remodeladas, as casas matas foram adaptadas para o novo acelerador, né? Tivemos que algumas paredes que chegam a ser 50, 60 centímetros de concreto, nós tivemos que aumentá-las e outras diminuir. Ali é o Dr. Pessoa, né? Ali é o Dr. Pessoa, Dr. Ricardo Aiden, esse é o transplantador aí, o Dr. Ronald, né? E aí alguns convidados da festa, enfim. Muito bom. Esse passo importante, a Baixada Santista não estava atendendo como deveria os pacientes que precisavam fazer radioterapia por falta de equipamentos modernos, né? Exatamente, exatamente. A Baixada já fazia tempo que precisava. O problema da radioterapia é um problema nacional, né? Um problema do governo federal, que descuidou um pouco, faltou linha de crédito para mudar, né? Porque, por exemplo, o cobalto que a gente tem lá hoje, que está funcionando há 8 meses, essa pastilha deve durar até 2015, em alguns outros países esse cobalto já foi substituído por aceleradores, né? Então a gente já pensa na substituição para 2014, 2015 do cobalto para um novo acelerador. Os dois, então. Os dois. Aí ficaria, porque é um atendimento mais rápido, né? Não que o cobalto não seja eficiente. Você tem, às vezes, vamos supor... Mas a modernidade... Um tumor de mama, se você pode abranger outros tecidos daquele local, que é até mais positivo, segundo alguns médicos, né? Mas para um outro tipo de tratamento, por exemplo, próstata, só o acelerador mesmo. A face... Né? A face, eu já vi cirurgias, eu presenciei uma em Belo Horizonte, num equipamento desse, antes da gente fazer a aquisição, é um tumor entre os 2 globos oculares, né, de uma menina de 13 anos, e é uma radiocirurgia, podemos falar que esse aparelho também comporta radiocirurgia, né, e não ficou sequela nenhuma, né, e se não tivesse equipamento desse, essa menina ficaria curada, mas com certeza perderia a visão. Adilson, boa tarde, obrigado pela participação. A saúde é sempre um tema bastante destacado e um dos principais temas nas conferências municipais de todos os segmentos. Da mulher ao idoso, a saúde sempre é discutida. Boa tarde, obrigado por vir ao programa. Boa tarde, Augusto, Ademir, toda a equipe, a você em casa, uma alegria participar mais uma vez do teu programa. Não, de fato, a saúde é uma das, né, a maior preocupação de todo e qualquer indivíduo, onde quer que ele esteja, no município, no estado ou na federação, né? E tem toda essa complexidade, ou seja, da questão da saúde e principalmente o custo-vida que se tem, não é? Você vê, claro, o Ademir fala da questão até do governo federal. E a gente entende, claro, que o custo, uma vez passado, e ainda bem que no Brasil temos um sistema SUS, não é, que é tão criticado, mas que é exemplo para outros países, tem sido um exemplo, seja pelo modelo que é aplicado, é claro que a gente entende que o custo-vida, por ser tão elevado e um valor bastante significativo, ou seja, tem ainda essa disparidade entre o procedimento e o repasse, não é? Mas penso que, como você falou, cada vez mais, e você vê que tem 100 atendimentos dia, né, que vão ser atendidos, 100 pacientes, que não são necessariamente da cidade de Santos, claro, porque acabamos sendo a cidade polo da Baixada Santista e atraímos pessoas das mais diversas cidades. Aí é que nós deveríamos ter uma participação muito mais efetiva do governo do estado, por exemplo, seja não só em aparelhos, mas em investimento. Por que eu digo isso? Santos, por exemplo, de todo o investimento de saúde que é feito, o Estado participa com menos de 1%. Ou seja, através que é a maior, né, a maior renda, a Secretaria de Saúde, ou seja, que é o maior orçamento, e mais o repasse que é feito do governo federal, na ordem de alguns milhões, nesse montante o Estado representa ou participa com menos de 1%, ou seja, deveria ter uma participação muito mais efetiva por essa característica que Santos tem de atrair para cá, através dos hospitais, seja da rede ou da própria Beneficência, Santa Casa, as pessoas que são oriundas das mais diversas cidades. Você sabe, né? Sem fazer nenhuma crítica, mas uma observação, eu achei que o governo do estado errou quando indicou o Davi Uip para coordenar a região da Baixada Santista. Não pela excelência como médico, porque é reconhecido
um grande médico, um grande infectologista. Mas eu acho que fica difícil alguém que não está na região, que não tem um contato diário com o Ademir, não tem um contato diário com o Erimar, não tem um contato diário com o Urbano, não tem um contato diário com o Gilhote, não tem um contato diário com quem vive a dificuldade da saúde. Por telefone, eu acho que você não consegue tocar a saúde na região. Estou enganado, Ademir? Não, eu acredito que não. Eu acho que ele é um grande médico, também tem um conhecimento de gestão também médica e hospitalar. Mas o contato é interessante, sim, as visitas a essas entidades, saber daquilo que a gente dispõe, porque às vezes os financiamentos vêm e ele abrem para 3, 4 hospitais que vão passar a fazer a mesma coisa, e vai ficar tudo ocioso. Isso não é viável, nem para o SUS hoje, né? Me surpreendeu, Guilherme Álvaro, sabendo que a Santa Casa está trazendo um acelerador linear, sabendo que a Beneficência Portuguesa fez todo o empenho para trazer um acelerador linear, divulgou que vai ter um acelerador linear. Vão ficar ociosos. Não é um exagero? Vão ficar ociosos. Falta de planejamento, no mínimo, né? Sim, se não há essa demanda, com certeza. Ou seja, você poderia talvez planejar isso e direcionar para outras finalidades, né? Por exemplo, a gente tem uma carência muito grande de UTIs, né? Seja de UTI até a UTI neonatal, e às vezes as UTIs não comportam, não suportam a demanda que se tem, né? A demanda pode falar com mais propriedade. Ou seja, quantas e quantas vezes a gente não vê a Santa Casa, às vezes. Não dá para ver a saúde local, né, Santos? Exato. Como você falou, Santos é referência e é mesmo. Mas você tem que ver a região. O que é bom para a região? Quem vai fazer o que na saúde? Exatamente. Né? Quem é o hospital de alta complexidade, de média? Quem é o hospital clínico? Enfim, aí você divide isso. Vamos investigar. Eu me lembro da hemodiálise, até já falei aqui no seu programa, que quando veio a hemodiálise, todos os hospitais fizeram. O resultado, ficou tudo ocioso. Muitos desses investimentos os hospitais já pararam de fazer. E, quer dizer, foi um programa mal planejado. Então era bom criar referência. Quem vai fazer oncologia? Poderia ser a Beneficência, cirurgias de alta complexidade, cabeça, Santa Casa, e assim vai. E esses pacientes poderiam até operar nesses hospitais de alta complexidade e ser transferido para um leito de um hospital clínico, porque aí ele precisa do leito e não precisa ocupar um espaço. Ou fazer o conceito de policlínica voltar a existir, por exemplo, em Santos, né? Que, na verdade, o conceito policlínica ele foi acabado, né? Ou seja, hoje nós temos, claro, as UBS, mas o conceito de descentralização e de prevenção funciona, mas não à medida, de repente, que ela deveria funcionar, que é no atendimento de policlínicas, ou seja, você tem uma diversidade de atendimento para aquele munícipe que vai te procurar. Hoje, você vai numa policlínica, às vezes não tem nem o médico, né? O enfermeiro que atende, você não tem as especialidades, você não tem uma ação na prevenção, que é muito mais barata, né? Ou seja, é uma questão financeira da prevenção, é muito melhor, é mais eficaz, ou seja, que foi o conceito aplicado aqui, né? Quando as policlínicas nasceram no governo da Thelma, enquanto prefeita, e com o Davi secretário, né? Ou seja, o conceito principal era dessa descentralização da questão da saúde e principalmente atuar na prevenção, onde você tinha de fato as diversas especialidades, não é, instalados nos bairros, que dá uma capilaridade muito mais próxima das pessoas, né? Esse conceito infelizmente não existe mais. Existem as UBS nos bairros, mas a funcionalidade dela é o que a gente atenta, porque na prática